Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cápsulas Matemáticas. Hoje nós vamos tratar sobre o tema de integral por substituição. Os modelos de integral utilizam técnicas especiais para realizar certas integrações. Algumas integrações são fáceis de se fazer, né? Nós fazemos seguindo as regras normais de integral. Entretanto, tem outras que ficam mais complexas. Por exemplo, a integral que a gente vai utilizar nesse cápsulas seria a realização da integral de x² dividido pela raiz de x ao cubo mais 1. Perceba que é difícil encontrar ou relembrar qual seria a integral dessa razão de polinômios, é mais complexo. Para resolver esse tipo de integral indefinida, a gente utiliza uma técnica chamada de técnica da substituição. O que faz essa técnica da substituição? Ela pensa num polinômio, né, em um desses polinômios aqui, de modo que a derivada dele simplifique o outro polinômio. Normalmente a gente vai buscar o polinômio mais complexo, então, por exemplo, x ao cubo sobre 3. Nós vamos chamar este polinômio de x ao cubo sobre 3 de uma variável u. Poderia ser w, poderia ser m, n, mas normalmente chamamos de u. U seria, então, x ao cubo mais 3. Ao realizar a derivada de du, né, dessa função du, a gente obtém 3x², derivada de constante é zero. Então, 3x e a derivada de x é dx. Pegando esse termo e passando dividindo, a gente teria dx é igual a du dividido por 3x². Observe que aqui embaixo a gente tem um termo de x² que é similar ao termo de x² que tem aqui em cima. Quando eu realizar a substituição desses termos na equação, a intenção minha é que simplifique alguns desses termos e eu consiga uma integral mais simples de se resolver, que caia naqueles métodos conhecidos. Então, esse dx que tem aqui vai ser substituído pelo valor de dx que eu defini como na substituição, e essa função daqui de dentro, ela vai ser substituída pela letra u. Vamos lá, então? Então, a gente tem aqui a integral definida de x², esse continua a mesma coisa. Aí, aqui dentro, a gente coloca a raiz, agora não mais de x ao cubo mais 1, mas sim de u. E como a gente está trabalhando com a variável u, aqui a gente vai ter que trocar dx por du. dx é igual a du dividido por 3x². Perceba que esse termo de x² vai ser anulado, vou cortar um com o outro, ou seja, a minha função resultante é 1 sobre a raiz de u du, que é muito mais fácil de integrar do que a função ali em cima. Para integrar isso aqui, a gente pode reescrever a função como sendo a integral de 1 sobre u elevado a meio, afinal de contas a raiz pode ser entendida como meio. Aí esse meio vai subir para a parte do numerador e inverter o sinal, então u elevado a menos meio du. Essa integral fica como sendo u elevado a menos meio mais 1, dividido pelo valor de menos meio mais 1. A MMC aqui vai dar 2, né? 2 vezes 1, menos 1 vai dar 1, então vai dar meio. Aqui vai ser dividido por meio, né? E a gente, como não tem limites de substituição, a gente vai ter que somar uma constante c, correto? Bom, então o resultado da nossa integral aqui vai ser u elevado a meio dividido por meio mais uma constante c. Esse meio, ele vai ser invertido. Toda vez que a gente tem divisão por fração, a matemática diz para a gente que a gente deve manter o primeiro termo e inverter o segundo. Ou seja, essa integral é a mesma coisa que 2u elevado a meio mais a constante c, certo? Bom, então, continuando, a gente chega na seguinte relação. Opa, observando aqui, ó, a gente tinha um 3 aqui, eu esqueci desse 3, então tem um 3 aqui em du, aqui tem o outro 3, né? Embaixo de du a gente tem 3, como esse 3 é uma constante, ele viria aqui
no caso, multiplicando esse 1, então seria 3 vezes 1, aqui ficaria 3 sobre 2 e 2 sobre 3, u elevado a meio. Agora é só a gente retornar quem era u, para ter a função em x, porque é o que nos interessa. U, lá do início da substituição, era x ao cubo mais 1, ok? Bom, x ao cubo mais 1, então a gente vai ter que a função é 2 sobre 3, x ao cubo mais 1, tudo isso elevado a meio, mais a constante c. Meio é a mesma coisa que a raiz, então 2 raiz de x ao cubo mais 1, dividido por 3, mais uma constante c. Essa constante c, que é a constante de integração, some quando a gente tem limites definidos. Para a integral de substituição, né, e eu quiser fazer ela direta, eu posso definir ou calcular também os limites de integração. Como a gente fez um exemplo sem esses limites de integração, basta a gente encontrar que o resultado final da integral por substituição é isso. Perceba, pessoal, que a resolução dessa integral só foi possível por causa desse método de substituição, onde eu crio uma nova variável u que facilita o processo de integração, resultando numa função mais simples, ok? Beleza? Qualquer dúvida, procure a gente lá pelo Fale com o Mediador e espero vocês.